Se tem um tipo de personagem que o cinema adora usar para nos dar medo, é o arquétipo da criança assustadora. Alguns dos filmes mais memoráveis já feitos trazem esses seres que não são nada inocentes. E isso é uma tradição antiga do cinema. E sabendo disso, o pessoal da Dark Side Books me convidou para fazer um vídeo especial para vocês. Afinal de contas, eles acabam de lançar esse livro aqui, Butcher Boy: Infância Sangrenta, um clássico de 1992, escrito pelo Patrick McCabe. O livro conta a história de Francie Brady, um garoto de uma pequena cidade na Irlanda. Só que por trás de uma fachada inocente se esconde um espírito rebelde e violento. E aí a gente vê como uma infância difícil pode levar até mesmo uma criança a cometer atos horrendos. Esse livro aqui é muito aclamado e a Dark Side está trazendo ele para o Brasil com aquele capricho de sempre. Sério, dá uma olhada nessa edição, que negócio impressionante. E, além da história, essa edição traz uma análise do contexto histórico do romance, assinada pelo pesquisador de literatura Luiz Gasparelli. Então, se vocês quiserem adquirir o seu exemplar de Butcher Boy e ter esse grande lançamento da Dark Side bonitinho lá na sua estante, não deixem de usar o link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Aliás, também é legal lembrar que esse livro aqui ganhou uma versão em filme nos anos 90, que aqui no Brasil se chamou Nó na Garganta, dirigido pelo Neil Jordan, o mesmo que fez Entrevista com o Vampiro. E isso me fez pensar no legado deixado pelos filmes de crianças assustadoras. Como foi que esse tipo de personagem mudou no cinema com o passar dos anos? E, afinal, por que a gente ama essas histórias com crianças que nos dão medo? É isso que a gente vai explorar no episódio de hoje. Antes de mais nada, é importante entender como o arquétipo da criança assustadora mudou com o passar dos anos no cinema. De uma forma geral, existe um filme que é considerado o responsável por popularizar esse tipo de longa: A Tara Maldita, de 1956 e dirigido por Mervyn LeRoy. Nele conhecemos Rhoda, uma garota que age toda inocente e comportada. Mas com o tempo, mortes misteriosas começam a acontecer e é assim que a mãe desconfia que a filha dela seja, na verdade, uma assassina de sangue frio. Para a década de 50, essa era uma premissa bem chocante. E até hoje, esse permanece como um dos melhores filmes de criança assustadora já feitos. I thought I'd seen some mean little gals in my time, but you're the meanest. Alguns anos depois veio A Aldeia dos Amaldiçoados, que inovou ao usar crianças malignas, só que numa história de ficção científica. Aqui vemos uma cidade na Inglaterra ficar confusa quando um grupo de crianças nasce no mesmo dia e depois crescem com habilidades extraordinárias. E a partir daí, o medo da cidade vai aumentando cada vez mais. Depois, no final dos anos 60, o cinema já tinha outra cara. Graças à nova Hollywood, muitos filmes começaram a ser mais ousados em suas temáticas, abordando coisas que antes eram consideradas tabu na era clássica de Hollywood. E um desses assuntos era a religião. Foi assim que surgiram filmes que usavam crianças para explorar alguns dos maiores medos cristãos. Foi o que aconteceu em 1968, quando lançaram O Bebê de Rosemary. Por mais que a gente nunca veja o tal bebê, ele foi sim um ponto de virada para o arquétipo. Aqui estava não só uma criança maligna, mas também o filho do próprio diabo. E o fato de nunca vermos o quão horrendo era esse bebê só fazia ele parecer ainda mais assustador. Bastava ver a reação da própria Rosemary. E agora que os portões do inferno tinham sido abertos, surgiram mais obras-primas que usavam crianças ligadas ao diabo. Em 1973, O Exorcista apavorou toda uma geração, usando efeitos especiais muito convincentes para transformar uma doce garota em uma das mais assustadoras encarnações do demônio. E 3 anos depois, estreou A Profecia, que mais uma vez trazia aquela ideia de conhecermos o filho de Lúcifer. O efeito que esse garoto Damien causava nas pessoas, as mortes que aconteciam por causa dele, tudo era aterrador. O que fez o Damien se tornar uma das crianças malignas mais famosas da história do cinema. E eis que chegaram os anos 80. E se essa década teve filmes famosos com crianças assustadoras, foi muito graças ao escritor Stephen King, que adorava usar esse arquétipo nas suas tramas. Graças às várias adaptações da obra do Stephen King nos anos 80, a gente pôde conhecer As Inesquecíveis Gêmeas de O Iluminado, ou então uma menina que consegue causar incêndio só com o poder da mente em Chamas da Vingança. Já em Colheita Maldita, vemos uma cidade inteiramente tomada por crianças que formam uma seita que mata qualquer um que tenha mais de 18 anos. Ah, e não tem como esquecer, é claro, de Cemitério Maldito, que nos apresentou a um garoto morto-vivo sedento por sangue.
E quando passamos para as décadas de 90 e 2000, vemos diferentes tendências ganharem espaço. Lá do Japão, vieram 2 filmes que nos apresentaram a 2 das crianças mais assustadoras do cinema. Em 1998, estreou O Chamado, que traumatizou milhares com a Sadako. Até hoje, a cena dela saindo da TV é uma das mais impressionantes dos filmes de terror. E em 2002 estreou O Grito, que nos apresentou ao apavorante Toshio, um garoto pálido que surge das mais inesperadas formas. Esses 2 personagens se destacaram muito porque, antes deles, não tínhamos tantas crianças fantasmagóricas que tinham se tornado ícones internacionais do cinema de terror. Mas esses 2 conseguiram deixar uma marca enorme, mostrando como essa variação fantasmagórica do arquétipo podia funcionar muito bem. E fora essa tendência sobrenatural, vimos os anos 90 e 2000 retornarem às raízes criadas lá atrás com A Tara Maldita. Filmes que continuavam explorando a ideia um pouco mais realista da criança sociopata. Foi o que vimos, por exemplo, com O Anjo Malvado, estrelado pelo Macaulay Culkin. E, alguns anos depois, veio a adaptação de The Butcher Boy. O interessante é que esse filme se diferenciou muito dos demais, porque essa história se aprofundou muito no que tinha de problemático ao redor do garoto enquanto ele crescia. Essa era uma exploração mais psicológica sobre as origens do comportamento do menino. E Butcher Boy ainda por cima fez isso com muito humor sombrio, o que mostra como Butcher Boy conseguiu de uma só vez continuar o legado das histórias de crianças assustadoras, ao mesmo tempo em que subvertia parte desse legado. Fancy Brady, that Butcher Boy. Fancy a ticket. What kind of tickle would that be now, ladies, huh? E quando chegamos nos anos 2000 e 2010, vimos mais histórias com crianças sociopatas. Um dos mais marcantes foi Precisamos Falar sobre o Kevin, que usou esse arquétipo para refletir sobre os crescentes casos que assolavam as escolas dos Estados Unidos desde os anos 90. E no finalzinho dos anos 2010 veio Hereditário, que se baseou nas nossas expectativas sobre crianças malignas para depois virar esse arquétipo de cabeça para baixo e surpreender todos os espectadores com outra solução de roteiro. Então, o que toda essa linha do tempo que a gente acabou de montar nos revela é que o fascínio do cinema por crianças assustadoras é antiga. E que a representação delas mudou bastante, sempre encontrando novas maneiras de alterar o arquétipo para nos deixar num estado de horror. Mas ainda falta a gente responder uma pergunta importante. Afinal, por que o cinema é tão fascinado por crianças assustadoras? Eu acredito que existem diferentes respostas para essa questão. Para começo de conversa, tem o senso de contradição. Afinal, não esperamos tamanha maldade vindo de crianças, já que enxergamos elas como símbolos de inocência. Inclusive, se você reparar, é muito comum filmes usarem crianças loiras nesse arquétipo, como uma forma de remeter à imagem cristã dos anjinhos loiros e assim aumentar ainda mais a ideia de pureza. E quando isso é subvertido por uma índole destrutiva, é criada essa sensação de choque, como se estivéssemos vendo a coisa mais anormal do mundo. Mas para além disso, existem também os diferentes medos que podem ser representados pelas crianças. Um deles é o conflito entre gerações. Quando crescemos e viramos adultos, a gente olha para as próximas gerações com grandes expectativas de que elas vão nos levar a um futuro melhor. Mas o que acontece quando sentimos que essas novas gerações estão fugindo do nosso controle e tomando um rumo que não aprovamos? É o que a gente vê em A Aldeia dos Amaldiçoados, por exemplo. Lançado em plena Guerra Fria, o filme nos mostra crianças que são dominadas por uma mentalidade extraterrestre e que usa a nova geração com o objetivo de dominar a Terra. O que pode ser lido como uma analogia do medo dos americanos de uma invasão comunista que doutrinaria os filhos da nação e arruinaria o modo de vida americano. Ou então a gente pode lembrar do filme Colheita Maldita, que imagina o quão horrendo seria ver as novas gerações sendo radicalizadas pelo fanatismo religioso e, literalmente, acabar com a existência das gerações mais velhas. Então filmes como esses mostram o quão profundo é o pavor de ver a nova geração tomar rumos que não aprovamos e acabar arruinando tudo que foi construído antes deles. É um medo muito primitivo, baseado no instinto de sobrevivência e de perpetuação da espécie. Mas a gente pode olhar para uma escala um pouco mais intimista também, porque muitas crianças assustadoras do cinema mexem com as ansiedades da maternidade e da paternidade.
Perguntas do tipo, será que os meus filhos vão se tornar boas pessoas? E se os meus filhos forem péssimos seres humanos, o que vai ser de mim? Algumas obras exploram esses medos de forma mais exacerbada, usando o sobrenatural. Filhos do demônio, crianças possuídas, seres com poderes destrutivos. Já outros filmes fazem isso sem apelar para o sobrenatural, mostrando como nossos filhos podem ser pessoas horrendas de maneiras mais realistas, o que talvez deixe essa ideia ainda mais assombrosa. E tem também o outro lado da moeda, o medo que pais e mães têm de eles falharem em seus papéis de pais e mães. Eu vejo isso refletido principalmente em filmes que trazem crianças fantasmas. Esses personagens apelam para o pavor de não conseguirmos proteger os nossos filhos da morte. E agora que falhamos no papel de protetores, eles voltam para se vingarem de nós e nos deixarem num eterno sentimento de culpa. É o pior pesadelo de qualquer pai ou mãe que ame seus filhos. E por último tem a questão filosófica que vem com muitos filmes de crianças assustadoras. Afinal, de onde vem a maldade do ser humano? Será que pessoas más já nascem assim? Ou será que isso vem das circunstâncias externas? What makes people evil? Alguns filmes trazem a ideia de que a maldade pode sim ser algo inerente da criança, que não importa como ela seja criada, quanto amor e quanta educação ela receba, ela vai ser uma pessoa perigosa. Seja por predisposição genética, como é teorizado em A Tara Maldita, seja por ser filho do diabo, como em A Profecia ou O Bebê de Rosemary, ou simplesmente por uma natureza destrutiva inexplicável, como vemos em O Anjo Malvado e Precisamos Falar sobre o Kevin. Mas também não faltam filmes que trazem a ideia de que a maldade não é inerente às crianças, mas sim algo que vem de fora. É algo que vem da doutrinação de pessoas mal intencionadas, ou então por influências de forças sobrenaturais, ou então é por todo um conjunto de fatores, como vemos em The Butcher Boy. Aqui, o comportamento destrutivo do garoto é visto dentro de um contexto maior, com uma família disfuncional, uma educação falha e os mais diversos tipos de traumas. O que faz as ações do garoto parecerem não uma violência aleatória e gratuita, mas sim fruto de uma série de fatores sociais problemáticos. Joe! Please, Joe! Don't pretend anyone to satisfy! Joe! Fica evidente, então, que o fascínio do cinema por crianças assustadoras é muito justificado. Esse arquétipo foi sendo alterado com o passar dos anos para refletir vários medos que sentimos como sociedade. E destrinchar esse arquétipo da criança assustadora com certeza pode nos ensinar muito sobre nós mesmos e sobre essas obras que marcaram a história do cinema. E se você quiser continuar explorando esse universo das crianças assustadoras, você precisa conferir o lançamento da Dark Side Books, Butcher Boy, Infância Sangrenta. Você vai ver como esse livro consegue pegar esse arquétipo e mostrar ele de um jeito que é completamente diferente do que você espera. Lembrando que você pode adquirir o seu exemplar agora mesmo usando o link que está aqui embaixo na descrição. E com isso a gente encerra esse episódio muito especial de hoje. Muito obrigado ao pessoal da Dark Side Books e obrigado a vocês. Se vocês gostaram, deixa aqui um curtir e um comentário aqui embaixo para dar uma forcinha pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.